Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2020 para o primeiro semestre da UVA. Eu vou fazer agora a questão número 13 da prova de conhecimentos específicos. A questão diz assim: alguns reatores nucleares usam moderadores de água pesada, nos quais ocorrem colisões elásticas entre nêutrons de massa U e os deuterons de massa 2U. Qual é a razão entre a energia cinética final e a energia cinética inicial do nêutron após uma colisão frontal com um deuteron inicialmente em repouso? Então, se a gente for olhar aqui, o problema é que a razão entre a energia cinética final e a energia cinética inicial do nêutron. Então, o que a gente vai escrever aqui? O que o problema quer é a energia cinética final sobre a energia cinética inicial. De quem? Do nêutron. Então, fica mv ao quadrado sobre 2 divididos por mv ao quadrado sobre 2. Então, você tem que notar o seguinte, que a gente não tem essas velocidades. A gente não tem a velocidade final do nêutron, nem a velocidade inicial do nêutron. Essa aqui seria a velocidade inicial. Porém, para a gente determinar essa velocidade, a gente vai ver o seguinte: ele disse que ocorreu uma colisão frontal, entre o nêutron e o deuteron. Então, a gente pode pensar assim, se esse aqui é o nêutron e ele está indo para lá com uma velocidade Vn, ele vai se chocar com o deuteron, que tem velocidade nula. Então, vai ocorrer o choque. A gente, como o problema disse, é uma colisão elástica. Então, se ele colidiu frontalmente, é uma colisão perfeitamente elástica. E o que vai acontecer com o nêutron e com o deuteron? O nêutron vai vir com uma velocidade Vn para cá, sentido contrário ao movimento, sua velocidade negativa. O deuteron vai ter uma velocidade para lá, no sentido positivo da orientação da trajetória. Então, o que eu posso pensar? Que, como houve um choque frontal, esse choque é perfeitamente elástico. E quando a gente tem um choque perfeitamente elástico, o coeficiente de restituição é 1. E aí a gente tem que lembrar que, para calcular o coeficiente de restituição, a gente tem a velocidade de afastamento divididos pela velocidade de aproximação. Então, a gente pode escrever o seguinte: a velocidade de afastamento é a velocidade do corpo 2 após o choque menos a velocidade do corpo 1 após o choque, divididos pela velocidade de 1 antes do choque menos a velocidade de 2 antes do choque. Se está antes do choque, a gente não tem esses camaradinhos aqui, beleza? E aí, como é que vai ficar a minha restituição para esse problema? Ela vai ficar assim, 1 é igual a V' do deuteron menos a velocidade dele, então é menos velocidade linha do nêutron, divididos pela velocidade do nêutron menos a velocidade do deuteron, que estava parado. Então, eu posso dizer que 1 é igual a Vd' mais Vn' divididos por Vn. Ou seja, a velocidade do nêutron antes do choque, que a gente chamou de Vn, ela vai ser igual à velocidade do deuteron após o choque, mais a velocidade do nêutron após o choque. Beleza? Agora,
a gente pode calcular o valor, por exemplo, das velocidades após o choque. De que forma a gente vai fazer isso? Usando quantidade de movimento, né? A conservação do movimento, ela diz o quê? Quantidade de movimento, eu posso dizer que a quantidade de movimento de antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, eu tenho massa vezes Vn mais massa vezes Vd é igual a massa vezes Vn', que é depois do choque, mais a massa vezes Vd', que é após o choque. Como o deuteron está parado, esse cara é zero. Então, a gente vai ter mVn é igual a mVn' mais mVd'. Então, vamos substituir os valores. Os. Então, vai ficar assim, Vn vai ser igual a menos V'N mais 2V'd. Então, eu tenho outra relação aqui para o meu Vn. Se a gente considerar que os Vn's são iguais, né? O Vn daqui é igual ao Vn daqui, a gente vai ter o seguinte, ó, que V'd mais V'N é igual a menos V'N mais 2V'd. A gente resolvendo isso aí, eu posso dizer o seguinte, que o meu V'N mais V'N vai ser igual a 2Vd menos V'd, né? Então, eu sei que 2V'N vai ser igual a V'd, beleza? Mas, como ele quer a velocidade do nêutron após o choque, a gente pode dizer o seguinte, olha só, vou substituir aqui, tá? A gente vai ter o seguinte, ó, o meu V'N não é igual ao meu V'd sobre 2, então, eu vou dizer o seguinte, se eu pegar essa equação aqui e substituir, vai ficar assim, ó, Vn é igual... Bom, vamos substituir o meu Vd. Vai ficar assim. Vd, a gente descobriu que vale 2Vn. Então, vai ficar 2V'N mais V'N. Ou seja, a velocidade final vai ser igual a 3 vezes a velocidade do nêutron. Beleza? Então, veja bem. V'N após o choque, né? Vai ser igual a Vn divididos por 3. Então, a gente tem todas as velocidades agora que a gente precisa. Retornando aqui, né? Agora é só pegar as relações e substituir aqui. Então, vai ficar assim, quer ver? A razão que ele quer é a energia cinética final sobre a energia cinética inicial. Então, vai ficar m V'N sobre 2 divididos por m vezes Vn sobre 2, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar massa por 2 e massa por 2. O que vai sobrar para mim vai ser o quê? Lembrando, né, que é energia cinética, então eles são ao quadrado. Então, fica V'N, vamos botar assim, ao quadrado, divididos por Vn ao quadrado. O V'N, né, a gente sabe que ele vale Vn sobre 3. E o meu Vn vale Vn. Então, esse cara aqui vai ficar assim, ó, Vn
sobre 3 ao quadrado divididos por Vn ao quadrado. Então, eu sei que a razão entre a energia cinética final e a energia cinética inicial vai ser Vn ao quadrado sobre 9 vezes 1 sobre Vn ao quadrado. Simplifica o Vn ao quadrado, a gente sabe que isso tudo vai dar 1/9. E aí, 1/9 é a letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.